Eduardo Bandeira de Mello vai lançar uma pesquisa de opinião para definir se concorrerá ou não à presidência do Flamengo. O grupo de Eduardo Bandeira de Mello, num primeiro momento, pretende colocar pesquisa nas ruas para saber a força do nome de Flávio Wilemann para a candidatura à presidência. Em caso de resposta negativa, quem disputará as eleições será Eduardo Bandeira de Mello, hein? Olha aí, ó. Já pensou? Você lembra que essa notícia ele passou primeiro para a gente, até numa entrevista com o André, quando ele começou a ser muito atacado pela atual gestão do Flamengo, e aí o Bandeira disse que estava em casa, tranquilo, e que estavam fazendo ele refletir sobre o tema, mas era uma decisão que ele ia tomar em família. Mas eu lembro que ele falou o seguinte: eu não pensava nisso, mas estão fazendo eu refletir sobre o assunto. Aí, Pimentel, ele me lembrou Eurico Miranda, quando disse que eu estava em casa, mas me fizeram voltar depois de tanta besteira que fizeram por aqui. Então, honestamente, o Bandeira vai ter que fazer essa pesquisa direcionada, né, para os sócios do Flamengo. E aí, se souberem que existe a possibilidade dele ser candidato, os associados vão votar todos favoráveis para que ele seja o candidato. E aí, ele sendo o candidato, o Landim vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir emplacar o seu nome por ali, o seu candidato, né? É bom a gente lembrar que Bandeira e Landim, lá no começo da história, eles faziam parte do mesmo grupo político. Isso. E esse grupo rachou. O Landim e o Bandeira já foram aliados, mas o grupo dele já achou. E hoje o Landim não tem ainda O Landim não tinha nem a certeza de que apoiaria alguém, né, Pimentel? Ele tem o BAP como um dos candidatos, mas que o Landim parece que não apoia, não quer. O Landim quer um outro nome. E já existe um racha há muito tempo dentro do grupo do Landim. E aí eu vou trazer uma notícia aqui, que na época eu recebi, aí há uns 3 meses atrás, até a gente falou com o André noticiou isso na Rádio Manchete na época. O Landim elegeu um grupo, Pimentel, de 30 notáveis, como ele costuma falar. E como eu sei dessa história, o Marcondes até confirmou para a gente, que é muito bem relacionado com algumas pessoas dentro do Flamengo, um desses 30 notáveis eu conheço, e essa pessoa que me passou. E semanalmente é feita uma reunião em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro, em Ipanema. Só que essa reunião acontece no subsolo do restaurante, é coisa de filme. Se você chegar no restaurante, você não vai ver a reunião, porque ela acontece no subsolo, numa salinha. Não é uma salinha escura, nada disso, mas é no subsolo do restaurante, num local reservado, onde esses 30 notáveis se reúnem para falar a respeito do futuro do Flamengo. E, normalmente, sempre é levada para essa pauta o nome do candidato do grupo do Rodolfo Landim. E eles ainda não chegaram a um consenso, porque o Landim pensa em um nome, mas o Cacau Cota, que é uma pessoa que tem muita moral dentro do Flamengo e tem muitos votos dentro do clube, defende um outro nome e tenta convencer o Landim de fazer a escolha correta. E o Landim, muitas vezes, chega até a recuar e dizer que não vai apoiar ninguém. Esse lado a gente já conhece, até o André já noticiou isso muitas vezes. Mas são questões políticas que vão se enrolando, na minha visão, vai favorecendo o outro lado, que é o Bandeira, um presidente que precisou sair do clube para o torcedor entender como ele foi bom para o Flamengo. Ele precisou sair para entender o bem que ele fez, né? Eu acho que ele errou também, ele teve muitos erros, mas, na minha opinião, se não fosse o trabalho dele lá atrás com o grupo político, o Flamengo hoje não estaria no nível que está.